Questão 94. Mas é sobre o uso de nanotubos de carbono para promover a fotossíntese, né? Então, deixa eu dar uma técnica de questão aqui. Você viu que o enunciado é bem grande, tem bastante texto essa questão. Num caso desse, eu vou direto na pergunta e depois eu leio o texto já com a cabeça na pergunta. Então, a pergunta é: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o que aumentou a fotossíntese? Nós sabemos que a fotossíntese é CO2 mais água, dando glicose e oxigênio. Então, utilização da água. Os reagentes da fotossíntese é água e CO2. Se aumentar a quantidade de água, não vai aumentar, provavelmente não vai resolver muita coisa, porque não vai aumentar a quantidade de CO2, e aí vai sobrar água. Assim como a opção E é captação de dióxido de carbono, mas se tiver muito do CO2 e não tiver água suficiente, não adianta. Teria que aumentar água e CO2. Então, um ou outro não vai resolver. Bom, eu nem li o texto ainda, eu estou só usando o que eu sei de fotossíntese. Absorção de fótons é a resposta correta, eu já vou voltar lá no instante. Formação de gás oxigênio. Sim, a gente sabe que a fotossíntese produz oxigênio, mas aí no contexto não tem sentido essa alternativa. A gente está falando de aumentar a eficiência de um processo e você vem falar dos produtos do processo. Não tem sentido a alternativa C. Proliferação dos cloroplastos é a alternativa D. Também não pode ser, porque nós estamos falando aqui de aumento da eficiência fotossintética. Então, se você tiver muitos cloroplastos, você não aumenta a eficiência do processo. Você pode aumentar o total de produto, mas não aumenta a eficiência. É que nem se falar, um motor a explosão, motor de automóvel, ele tem eficiência, queimando gasolina, mais ou menos 20% é a eficiência de um motor desse. Ou seja, de toda a energia química do combustível, 20% é aproveitado no que interessa, que é o movimento do carro. O resto é dispersado na forma de calor, de ruído, vibrações, etc. Então, se eu comprar 10 carros, a eficiência do motor continua sendo 20%. Então, você tendo mais cloroplastos, você não aumenta a eficiência da fotossíntese. Então, também não pode ser. Captação de dióxido de carbono, também não pode. Então, sem ler o texto, já dá para concluir que a resposta é C a B. Mas, claro que é bom ler o texto, né? Então, o texto ele te dá várias dicas aí para você acertar a resposta. Agora, o que poderia acontecer nessa questão aqui é a pessoa não saber o que é o fóton, que é uma partícula de luz. Por isso que é importante estudar as raízes das palavras. E eu tenho uma sessão no meu website sobre isso que eu vou recomendar aí no final. E então, o que tem em comum fotossíntese e fotografia? Ambos processos dependem da luz. Foto significa luz, em grego, se não me engano. Geralmente as palavras vêm do grego, do latim e tal, as palavras científicas. Então, a própria enunciado já dá a dica. O aumento da eficiência fotossintética precisa de luz, absorção de fótons são as partículas de luz. Mas o texto já dá várias dicas de que a absorção de luz é o que interessa aqui nessa resposta. Porque ele menciona primeiro energia luminosa, depois o texto menciona radiações luminosas, absorver comprimentos de onda, que a gente sabe que a luz é uma onda, não sei que outra onda ele mencionou, e energia solar. Então ele deu várias dicas de que os nanotubos estão aumentando aí a eficiência de recepção de luz. Então, resposta B.